Então, o pessoal da rede está nos ouvindo com certeza através do blog.cançãonova.com/América ou depois pode estar nos ouvindo via YouTube, mas nós estamos aqui hoje com a doutora Denise Carreiro, que está lançando o seu livro Alimentação e Distúrbios de Comportamento. Esse livro maravilhoso, tá vendo aqui? Deixa eu pôr aqui que eu tô me enxergando. Voilá, olha ali, tá? Então você vai poder assistir o programa e ver aqui, se você tá comigo pela internet, essa capa bonitona aqui do livro da doutora Denise, que está sendo sorteado hoje. Então, hoje você pode concorrer a esse livro da doutora Denise Carreiro, ela que vai gentilmente mandar para qualquer lugar do Brasil, caso seja alguém que foi sorteado de fora de São Paulo, se não aqui para São Paulo também. Alimentação e distúrbios de comportamento. Então, ou ligando aqui no 0 operadora 11, qual é o número para nós? Temos aqui o número 11 20 39 1410, o telefone da América. 20 39 1410, se você estiver fora de São Paulo, 0 operadora 11. E, gente, o programa é curtinho, meia hora, mas dá tempo de você participar. O sorteio é hoje, porque nós começamos a falar desse livro lá no Congresso, né, na semana passada. E a doutora Denise já falando desse livro maravilhoso que contempla nutrição e comportamento, né, Denise? Coisa que você já fala há tanto tempo, né? Agora resolveu escrever esse livro maravilhoso, né, Dê? Com certeza. Pois é. E hoje, eu pedi para Denise, aproveitar que nós íamos sortear o livro hoje, eu queria muito responder um e-mail de uma ouvinte. Então, Denise, queria muito que você estivesse aqui com a gente. Até falei para essa ouvinte, é a Ângela, né? Ela é lá de Minas, e aí ela me mandou um e-mail dizendo assim: doutora Gisela, já há algum tempo venho acompanhando a senhora através das palestras, entrevistas do programa lá na Canção Nova, o programa da TV, admiro muito, maneira de como expõe a funcionalidade do organismo, acho tudo muito interessante. Minha filha também já viu, já comprou o seu livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que eu acabei de ler e gostei muito. E tudo o que vi e ouvi me levaram sempre a lembrar da minha netinha, Ana Maria, que é uma criança autista. Então, quando falou em autismo, já lembrei de quem? Doutora Denise Carreiro, que fala há muito tempo sobre autismo e comportamento alimentar, com uma experiência muito grande na clínica dela, que partilha aqui conosco. Essa netinha, então, de 14 anos, diz que ela não fala, tem déficit de atenção e aprendizagem em grau severo, comportamento infantil. Ela não tem noção do certo e do errado, ela não tem controle de esfíncter e bexiga, portanto ela faz uso de fraldas, mas apesar de tudo isso é uma criança doce, aliás, uma pessoa doce, meiga, sem agressividade alguma e muito linda. Tem um quadro muito complexo, sofrendo de vários problemas e fazendo uso de vários medicamentos. Aí a Ângela passa assim, uma lista de medicamentos, que foi por isso que eu fiquei aflita, querendo falar com a Denise aqui no programa. E ela usa para convulsões, para colesterol, para intestino, ela tem também um problema de coluna. E aqui me chamou muito a atenção, que é uma criança que tem várias infecções de ouvido, urinárias e sinusite. Ela pôs assim, etc, Denise. Etc é duro. Ela diz que é uma criança que se alimenta bem, comendo aquilo que lhe é oferecido. Então, ela come de uma maneira geral, só que, apesar de legumes, verduras e frutas, como ela diz, ela não tem uma mastigação boa e engasga muito, né? Então, sempre de olho, mas olha só, sempre que ela almoça na casa da avó, a avó oferece comida de verdade, né? Mas de manhã, ela come o pãozinho com leite de vaca ou soja, e às vezes batido com mamão. No lanche da tarde na escola, quando chega, ela come novamente pão e às vezes uma fruta com leite. E à noite um jantar ou às vezes um sanduíche. E tocou aqui em vários assuntos, pedindo assim um help. Eu lembro que eu respondi, gente, eu respondo os e-mails todos. Se por acaso eu não respondo é porque deu um tilt no meu e-mail, mas eu tenho o hábito de realmente dar um retorno para todo mundo. E aí eu disse assim, minha cara Ângela,
E, com certeza você já deve ter ouvido as minhas entrevistas com a doutora Denise Carreiro. Caso não tenha, vá no YouTube e coloque Programa Mais Saúde. Doutora Denise Carreiro, autismo, comportamento, déficit de atenção, hiperatividade, glúten, soja, derivados e leite e derivados. E falando que depois eu ia pedir para a Ana Paula, né, a nossa produtora aqui do Mais Saúde Missionária da Canção Nova, que nos lê em cópia, mandar um e-mail para você, para ouvir o programa que eu faço questão de fazer exclusivamente com a doutora Denise, para tentarmos responder o seu e-mail. Lógico, eu falei que eu não ia citar nomes e sobrenomes, né? Mas eu só falei o seu primeiro, de uma maneira geral, para contemplar e dar uma luz para você. Então, Denise, o que pode ser conversado sobre a netinha dela e que tem muito a ver com esse livro, né? Alimentação e distúrbios de comportamento, porque autismo está aí dentro também, né? Com certeza. Denise, fique à vontade. O resto do programa é seu. Né? Autismo, aí déficit de atenção, isso. etc. Então, e o que muitas vezes a gente está colocando, né? E até porque esse livro, pela relação de de distúrbios de comportamento, incluindo, né, autismo e TDAH, não serem relacionados com a alimentação. Exato. Né? De parecer que é assim, é um azar, né? Exato. E não serem relacionados com todo esse processo. Então, na verdade, a gente percebe que uma criança que tenha um autismo ou TDAH, em geral também tem ou teve vários processos alérgicos. Pois é, porque ela comenta deles aqui no e-mail, né? E é tanto que a gente fala, olha, normalmente começa mais pelas otites, né? Aí pode ter infecções urinárias, enurese noturna, ou aí no caso a enurese, que é não ter o controle, né, do esfíncter. E vários xixi, outros, né? fazer xixi na cama, ter que, no caso da garotinha, ter que usar fralda. E aí você percebe uma série de processos alérgicos que ela tem, né? E não estão ali do nada, né? São processos inflamatórios crônicos. Um processo inflamatório crônico, ele não é causado por alguma coisa que você consome ou entra em contato esporadicamente, mas sim por alguma coisa que você consome ou entra em contato diariamente e muitas vezes, várias vezes ao dia. Então, quando a gente fala nos alimentos, quais são os alimentos mais comuns de causar esses sintomas que ela relatou? É principalmente o leite de vaca, né? É o trigo. Acredito que, não sei, ela não falou nada sobre se ela tem ou não algum distúrbio intestinal ou digestivo. Não, do intestino ela falou que é um intestino muito preso. Então, por exemplo, já foi avaliado, algum médico já avaliou e já foi descartado uma doença celíaca, tá? Porque uma alteração importante de intestino, com vários sintomatologias de alergia ao glúten, então, em primeiro lugar, deveria ter sido feito um rastreamento para a doença celíaca, né? E ainda está em tempo, tá? De pedir para algum gastro ou alguém aí né, que acompanha a garotinha fazer e descartar a possibilidade de existir uma doença celíaca. Porque na possibilidade de existir a doença celíaca, o glúten não vai poder ser tirado e rodiziado, ele tem que ser tirado e fim. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante fazer. E tem, né, Denise, na literatura já muito bem associado até que casos de autismo ligados também a uma doença celíaca. A doença celíaca, um monte. Na verdade, assim, você percebe que o autismo ou qualquer outro transtorno que envolve a parte mental e emocional são diretamente ligados à sensibilidade ao glúten. Isso é ponto pacífico, isso não tem discussão. Agora, qual o mecanismo é que é a discussão? Perfeito. Se é pela doença celíaca, se é pela alergia tardia, se é pela formação de opioides, se é por um mimetismo celular. Então, isso é a discussão. Mas que a relação existe com o glúten, isto não existe discussão. Já tá? Com certeza já se sabe, tem inúmeros estudos que já comprovaram isso. Mas é importante sempre descartar.
Então, é aquele processo que existe um protocolo que os médicos, quando existem estas sintomatologias, devem fazer uma pesquisa de antitransglutaminase, antiendomísio, que são mais específicos do que a antigliadina, mas a antigliadina também, e até o teste genético mesmo para a doença celíaca, né? Mas isso é um diagnóstico médico, e é importante que seja feito, né? Então, com certeza, fala, insiste, procura, porque é importante ser feito. E, então, em primeiro lugar, que os sintomas estão claramente relacionados com a alergia ao glúten, estão, tá? Mas também ao leite. Com certeza. Tá? E o pior ainda, né? A soja também, tá? Então, com certeza, são 3 coisas que ela está consumindo diariamente, várias vezes ao dia, e como ela colocou, muitas vezes no lugar da comida. Porque está substituindo o jantar. Isso é uma coisa que a gente não deve fazer jamais como hábito, é substituir jantar por lanche. Tá? Isso é uma coisa fundamental. Enquanto a gente está dormindo, é o pico da renovação celular. Exato. É a refeição mais importante para dar as principais matérias-primas e equilibradas entre elas. Né? É a história do tempo da vovó. É nutriente do grupo do arroz, do feijão, da proteína, do legume, da verdura e da fruta. Né? E trabalhar o equilíbrio entre elas, pouco em cada uma, mas sempre pouco de cada uma, mas sempre um pouco de todas. Né? Gente, lembrando que hoje nós estamos complementando o programa que foi feito no Congresso, aonde a doutora Denise está nos disponibilizando esse livro, Alimentação e Distúrbios de Comportamento, que você pode estar hoje concorrendo, né? Basta entrar em contato, pode ligar aqui pra gente que ainda dá tempo de incluir o seu nome aqui no programa. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Se quiser mandar um e-mail também dá tempo. maissauderadio@cançãonova.com, maissauderadio@cançãonova.com, que a Aninha tá lá catando aí os e-mails pra gente, então, mais daqui a um pouquinho tá sorteando. A gente precisa lembrar que uns 5 minutinhos antes de acabar o programa a gente precisa fazer o sorteio, tá bom? Denise, continuando, vamos lá. Então eu acho que assim, isso tem que ser pesquisado individualmente, tá? Então, é importante fazer uma pesquisa, entender como foi a evolução, como começou o processo, da onde veio. Agora, que está claramente relacionados a processos alérgicos e a carências nutricionais, principalmente um ômega 3, um probiótico, né? Você imagina um intestino preso com o consumo de medicamentos, de laxantes. E ela coloca assim, que toma vários diferentes, o intestino só funciona com remédios e várias vezes o remédio tem que ser readministrado para poder fazer efeito, precisando repetir dose, provocando cólicas e gases, precisando da medicação depois para melhorar a cólica e os gases. Então, né? O que a gente costuma brincar é o seguinte, quando você toma remédios que tem como base uma substância chamada antraquinona, que é o caso dela, ele faz o intestino funcionar porque leva a parede embora junto, né? Então dá cólica, dá tudo isso. E pior, tá mudando a causa? Não. Tá? Uma das grandes causas de intestino preso, proteínas mal digeridas, né? O processo de desequilíbrio da microbiota intestinal. Ela toma uma carga de medicamento muito alta. Essa carga de medicamento vai interferindo com a microbiota chamada probiótica, saudável. Aquela que é importante para manter a integridade da parede intestinal, e é a integridade da parede intestinal que regula a motilidade. Tá? Então, por mais que come fibra, que toma líquido, se tiver proteína mal digerida, se tiver desequilíbrio da microbiota intestinal e que não consegue manter a integridade da parede intestinal, se tiver falta de nutrientes para produzir a serotonina, que 95% é produzida no intestino, e ela é fundamental no intestino para regular a motilidade. Essa é uma das principais ações da serotonina, não é à toa que 95% é produzida no intestino. Intestino não é chamado de segundo cérebro por acaso,
né? Até no livro eu escrevi um capítulo inteiro sobre o segundo cérebro. Né? Contemplou bonito. Porque não adianta a gente ter importância, você tem que se preocupar com o primeiro cérebro e se preocupar muito, muito com o segundo cérebro. Porque se o segundo cérebro não estiver funcionando como deveria, eu não tenho nutriente para o primeiro cérebro funcionar. Exato, todos eles põem aqui o segundo cérebro, né? E depois em seguida o probióticos, né? Quer dizer, falando dessa importante relação. E aí você vê que isso não está interferindo só no intestino preso. Porque um intestino preso e com muito medicamento altera a permeabilidade do intestino, ou seja, abre buraquinho na parede intestinal. Então aquelas toxinas, aquelas proteínas mal digeridas, aqueles metais tóxicos, aquelas substâncias produzidas por fungo que fazem ter hipoglicemia, se abre buraquinho na parede do intestino, elas passam para o organismo. E aí vão começar a alterar funções. E um dos grandes órgãos de choque dessas substâncias é o cérebro, né? E aí vai interferir não só na rinite, na sinusite, nas outras ites, como também em distúrbio de comportamento, em alterações na parte cognitiva, memória, concentração, né? Capacidade de realmente de funcionamento cerebral. E Denise, você que tem experiência em consultório, eu sei de casos que você já atendeu, inclusive de jovens adultos, né? Porque a gente sempre fala, o autismo, quanto mais cedo a gente pega, melhor. Mas isso não quer dizer que uma criança, assim como no caso da neta da Ângela, com 14 anos, e mais pra frente, como esse paciente que você cita de vez em quando pra gente, que é um jovem adulto, melhora, né? Olha, é o caso desse jovem, com 23 anos, que a gente começou a atender. Em 1 ano e meio, ele se comunicava, ele participava das baladas da escola, ele entrava fazia, como é que chama? Escalada, tinha noção temporal. A mãe e o pai falou que melhorou a qualidade de vida da família toda, porque a hora que ele melhorou, ela ainda falava para mim, agora minha filha tem um irmão. Olha. Né? Porque agora ele tem a história dos amigos, da família, reais e não fictícias. O menino foi de 3 medicamentos em dosagens altíssimas para meio de 1, né? Sem ter mais crise nervosa. No caso dele, ele tinha crises nervosas. Sem ter mais crise nervosa, sem ter nenhum processo. E o quanto que muitas vezes uma convulsão, por exemplo, não é ligada à hipoglicemia. Pois é. Hipoglicemia, que são erros muitas vezes alimentares. Alergia alimentar provoca hipoglicemia. Síndrome fúngica provoca hipoglicemia. Desequilíbrio no metabolismo da glicose. Você acha que uma garotinha de 14 anos tomando remédio para colesterol é à toa? Isso é resistência celular à insulina. E a resistência celular à insulina, ela interfere na utilização da glicose, que dá energia para as nossas células e para o nosso cérebro. Mas a insulina não tem interferência na utilização da glicose do cérebro. Tem, sim. Tá? Então, muitas vezes, o mesmo processo que está levando ao aumento do colesterol, está levando a hipoglicemias que podem levar à convulsão. Então, a gente nós não somos, o nosso organismo, o mesmo nutriente, as mesmas substâncias tóxicas que podem dar qualquer alteração física, também pode dar alteração na parte mental e emocional. E a partir do momento, lembra aquela história? A gente renova 50 milhões de células todos os dias. Então, se eu detecto que matéria-prima está errada, o que eu preciso dar para esse organismo funcionar melhor, seja na alimentação, muitas vezes na suplementação, como é que a gente não consegue reverter um processo desse? Tá? Mas aí vai voltar para a normalidade. Só Deus é que sabe o que pode acontecer. Mas que a gente sabe que pode melhorar absurdamente a qualidade de vida dela, da família. Isso é indiscutível. Eu falo que o que a nutrição faz, nada faz. Exatamente. Nada faz. A única coisa que forma as nossas células e faz a gente funcionar é nutriente que a gente recebe dos alimentos que a gente ingere. O remédio não muda uma causa, ele controla um sintoma. E olha, tem 2 perguntinhas aqui que eu não resisto. Porque elas querem, depois eu preciso te dar o pessoal dizendo assim, sou fã da doutora Denise, quero ganhar o livro, tá muito bacana, estão todas aqui. Mas tem 2 perguntas.
Uma delas da Patrícia, que diz que fez cirurgia bariátrica e tem o intestino muito preso por esse motivo, e ela gostaria de saber o que poderia ajudar. Tudo que eu falei até agora, né, Patrícia? Porque é exatamente por isso que cirurgia bariátrica, você vê, muitas vezes, dependendo do tipo da cirurgia, tá? A mais comum é aquela que você deixa o estômago em 50 ml e tira mais ou menos 2,5 metros de ação do intestino. Uma das coisas que mais prende o intestino é proteína mal digerida. Só que a proteína, ela para 1 hora no estômago para sofrer ação do ácido clorídrico, aquele que o paciente bariátrico já não tem mais. Né? Então, piora mais ainda a digestão proteica. Se a tendência é ter intestino preso, a tendência é prender mais ainda. A gente vê, mas tem paciente bariátrico que tem diarreia. Tem, dependendo do tipo de cirurgia que fez e da velocidade com que esse alimento passa para o intestino. Perfeito. Tá? Conforme o tipo de cirurgia, não. E como proteína mal digerida e desequilíbrio da microbiota intestinal tendem a prender intestino, e a cirurgia bariátrica aumenta a dificuldade de digerir proteína e aumenta a probabilidade de alteração da microbiota intestinal. Então, o que fazer é um pouco tudo isso que a gente está falando. Avaliar se tem alimento que você está comendo, você gosta, e o organismo não consegue quebrar ele até o final. Estimular todos os processos que envolvem a digestão. Não tomar líquido durante a refeição nem na primeira hora depois. O consumo de legume, verdura, fruta, líquido para melhorar o intestino, isso acho que todo mundo conhece, né? Mas aí a gente precisa, muitas vezes também, suplementar com bactérias probióticas. Existem no mercado hoje inúmeras possibilidades, que nas farmácias de homeopatia, nas farmácias de produtos, nas casas de produtos naturais, a gente tem, porque eles não são considerados remédio, eles são considerados suplementos alimentares, tá? Mas vai fazer mal eu tomar um probiótico? Vai nada, tá? Agora, muitas vezes, e o ideal é sempre procurar a orientação de um profissional para poder ver qual é o melhor para você. Qual é o que vai se adequar melhor aos teus problemas. Mas que tem que regularizar essa microbiota intestinal e avaliar se tem esses alimentos que você consome com frequência, isso vai ser importante. E no mesmo caso da garotinha que a gente estava falando, são as coisas que a gente tem que avaliar, né? Pois é. Agora, Denise, vamos fazer o sorteio aqui. A Ana, muito sabiamente, pegou aí uma sacolinha linda, por sinal, aqui da Rádio América, né? Vamos ver se está todo mundo enxergando, ó. Tá todo mundo vendo aqui. Vamos pedir para Ana fazer o sorteio pra gente, né? Com certeza. Ana, mete a mãozinha aqui, seja o que Deus quiser. Vamos ver quem vai ganhar? Vamos ver. Essa garota que eles vêm correndo pra cá, correndo pra lá, né, Natal? Olha só. A Stael Rossi de Lima Paiva, ela é de Fortaleza. Olha só. Ela mandou e-mail, tá? Ela pergunta, quero saber se posso comer manteiga e queijo. Você vai ler no livro. E o leite pode ser só uma vez por dia? O que posso substituir no caso da manteiga? Ai, o que você vai dizer para ela? Então, querida, olha, não existe uma regra, tá? Vai depender do teu organismo, vai depender se você tem ou não tem sintoma de alergia ou de intolerância, vai depender de como que é a tua alimentação de uma maneira geral, o equilíbrio que você tem na alimentação para dar suporte para proteínas mal digeridas. A manteiga, em geral, nunca teve problema de ser consumida. Exato. Porque o problema do leite, para quem tem, é a proteína e para algumas pessoas, a lactose. O geral mesmo é a proteína mal digerida, tá? Exato. Manteiga, a gente realmente só evita para quem tem alergia imediata ao leite. É aquele que consome e tem piripaque. Normalmente vai fazer o teste, vai fazer raste, vai fazer a avaliação de GE e vai dar positivo. Fora isso, não precisa tirar a manteiga. E o queijo e o leite, quanto você pode comer e por quanto tempo, só entendendo o teu organismo. Se você tem ou não tem distúrbio, se você tem sintomas de alergia, se você tem qualquer processo que pode estar envolvido com o consumo. Para qualquer pessoa que quer ter saúde, em geral, eu sempre oriento. Cuidado com o consumo excessivo. Pouco consumo e de preferência rhodesiano. Lembrando que o queijo concentra 10 vezes as principais proteínas alergênicas do leite. Perfeito. Tá? É isso que é importante.
Teve também uma perguntinha aqui, bem interessante, que agora eu não sei, deixa eu ver, que eu acho que dá para correr com ela. Tem uma perguntinha que foi assim, de uma ouvinte que mandou agora, que a sobrinha tem 7 anos, é a Maria Josiana. Quer participar do sorteio também, diz que ela tem alergia a corante e que ela toma muito leite. Aí ela quer saber se parando de tomar leite, ela vai melhorar. Aí o caso é a alergia ao corante, mas o corante vem da onde? De produto industrializado? Será que, como é que é essa roda, né? Infelizmente, vamos pensar o seguinte, se a gente tem um organismo sadio, se o organismo está com o nutriente adequado, que forma as nossas células imunológicas adequadamente, a gente tem defesas contra fatores ambientais, né? A gente tem defesa contra o aditivo, claro, se não for sobrecarregado, né? Lógico. Se quebrar a tolerância, não tem jeito. Então, a gente tem defesa contra o ácaro, pó, mofo, pelo de bicho, contra alteração de temperatura, contra picada de bicho, contra os aditivos, contra o próprio alimento alergênico. Mas, para isso, esse organismo tem que estar saudável. Uhum. E um consumo de leite, em geral, ele é muito comum ele ser causador dos processos alérgicos. Como existe um conceito de que leite é saudável e de que sem leite eu não tenho cálcio, sem cálcio eu não tenho osso, em vez do pessoal pesquisar a alergia ao leite para os sintomas que a pessoa tem, ele pesquisa só o aditivo químico, ou ao ácaro, pó, mofo e pelo de bicho. Muitas vezes, sem se dar conta que é a alergia ao leite que está tirando a capacidade do organismo de lidar com um aditivo ou com qualquer outro processo ambiental. Uhum. Então, sem dúvida nenhuma, de novo, é uma avaliação individual. Mas eu estou te falando uma coisa que é comum eu pegar no consultório. Muitas vezes a criança tem uma big de uma alergia alimentar, a alergia alimentar é desconhecida, ou tem alergia mediada por IgE, ou o pessoal acha que não existe alergia alimentar. E a alergia alimentar tardia, ela é 98% a 99% dos casos e é totalmente negligenciada. Exato. Tá? Então, por isso que eu realmente é um caso que eu acho que a gente teria que avaliar melhor. Mas a grande chance é de ter muita alergia alimentar e desequilíbrio nutricional que impede o organismo de lidar com os aditivos químicos e com a alergia ambiental. Bom, Denise, eu acho que hoje nós contemplamos em meia hora muita coisa. Quero agradecer sua participação, sua generosidade aqui de ficar sempre, né, sorteando os seus livros maravilhosos, seu site e o seu tchau para os nossos ouvintes. Bom, o site é www.denisecarreiro.com.br, né, e lá tem acesso ao blog, aos vídeos, né, e todas as informações que a gente vai tentando passar de todo jeito, né, Gisele? Exato, e no Face, né, lembrando, no Face estão aqui, tem uma foto minha com a doutora Denise com a capa do livro novo, e estão todas as postagens de todos os links de todos os programas que já foram feitos, então é para se divertir, gente. Bom, obrigada, Denise, mais uma vez, queridos e queridas, um beijo enorme. O programa Mais Saúde se despede, mas você continua aqui com a gente, aqui na Rádio América, e amanhã continuamos aqui no Mais Saúde. Acabamos de apresentar Mais Saúde. A maior programação de São Paulo está aqui. Rádio América. Nas 24 horas do dia, o melhor presente que você pode ter. O destaque da igreja no Brasil, mobilizando padres, leigos, comunidades de vida e aliança. Faz 2 anos que eu estou na paróquia no grupo de jovem. É renovador, é estimulante, assim. Te leva a rezar, te leva a estar mais com Deus. Diversos profissionais de rádio, músicos de renome na cena católica nacional e, é claro, você.